Podei os assentar em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja e permaneça sobre a sua vida. Amém? Tempo chuvoso, né? Hoje a gente encerra, se Deus assim nos permitir, esta série. E aí eu quero pedir a opinião de vocês. Eu tenho aqui a minha contribuição e aí a opinião de vocês de temas para a gente tratar, tá legal? Então, eu vou fechar o estudo. Quantos slides tem aí, Josias? Depois você só dá uma olhada com calma, me sinaliza. Então eu vou já iniciar. E aí me lembrem que no final eu vou pedir a vocês, aí o irmão Josias depois já prepara já está aí o caderno, para a gente anotar possíveis temas, tá bom? Já vou adiantar que você vai sugerir o tema, já pensa num tema de estudo, tá? Não é uma série, vai ser um tema que eu vou abordar nos próximos estudos, porém, nem todo tema eu vou escolher, porque vai depender se o tema dá para desenvolver e fazer um estudo, tá bom? Não é qualquer tema, mas vamos tentar falar o máximo de temas que vocês sugerirem, e aí eu vou, de repente, trazer alguns temas que serão selecionados, além dos que eu vou também aqui dar dica de 2 temas. Vamos lá, então, decretando a sua vitória em 2025. Semana passada, aprendemos de Deus que o decretar é estabelecer, porque o mundo espiritual ele trabalha por leis, e a coisa é tão mais profunda que o tema que eu quero sugerir lá para frente, né, os próximos estudos, fala dessa questão do tribunal de Deus. Então, aí você vê que a coisa é decreto mesmo, é declaração, é proferir, é profetizar, e às vezes a gente não faz isso sobre a nossa vida. E aí, às vezes, você não está ganhando causas espirituais porque você mesmo não está declarando e decretando a tua vitória, a tua bênção, a tua modificação, sua transformação, seu crescimento. Tudo você tem que liberar, você tem que dar a ordem no mundo espiritual, tá bom? Então vamos lá. Decretos só podem ser feitos por autoridade, só pode ser feito pelo rei. Então nós aprendemos em toda essa série a governar, a dizer, não, a partir de agora, na minha vida, isso aqui não cabe mais. A partir de agora, eu não vou agir assim mais. A partir de agora, eu não vou ter mais esse tipo de fala. Então, quando você toma o governo da sua vida, você se torna o rei da sua vida. E nós já entendemos sobre isso. Não é tomar o lugar de Deus, não é ser o rei do universo. Ele é o rei dos reis. Você pode ser o rei da sua vida. Ele é o rei dos reis. Ele vai continuar sendo o nosso rei. Para você não ter esse medo. Ai, meu Deus, eu vou ser rei? Não, você pode sim. Tanto é que a figura celeste na terra é a família, né? Então, no céu é Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Na terra é pai, mãe e filhos. É o mesmo que é lá em cima, é aqui embaixo. Seja feita a vontade assim na terra como no céu, Jesus falou. Assim como é no céu, que seja feito na terra. E assim como é na terra, é também no céu. Tudo que nós vivemos aqui no mundo espiritual é a mesma coisa. A única diferença é que lá não tem erro, o sistema jurídico lá não tem erro, o sistema de saúde lá, porque tem sistema de saúde, tem tudo. Porque quando você está doente, você pede saúde da onde? Do inferno? Não, do céu. Senhor, me dá. A gente fala, a tua vitória. A vitória é do Senhor, não é nossa. Ele que nos dá a vitória. Eu não tenho vitória, eu dependo dele para me dar a vitória. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós somos a autoridade. Deus nos colocou sacerdócio real. Sacerdócio é porque faz parte de um sacerdócio, né? O sacerdote real faz parte de um sacerdócio, ou seja, existe um reinado na terra para nós. Domine sobre tudo, foi a ordem em Gênesis, tá? Então, só que para você fazer o decreto, você tem que ter autoridade para isso. Nós aprendemos semana passada sobre isso. E você realmente obedecer, para você ter autoridade. Se eu não obedeço e o meu filho vê que eu sou uma pessoa desobediente, que eu sou uma pessoa que
não me entendo com a mãe deles, que eu também, ela fala as coisas e eu viro as costas. Ah, fica aí falando sozinha, que quem manda sou eu, não te obedeço. Eles vão olhar para aquilo, quando eu for falar com eles, eles vão ter dentro, ainda que eles não falem para mim a mesma coisa com medo, eles vão pensar a mesma coisa que eu falei. Eu vou dar um conselho e vai falar, ninguém me manda não, ninguém manda no senhor, vai mandar em mim? Mas quando ele vê eu concordando com a minha esposa, com a mãe, eu fazendo, eles falam, não. Aí às vezes eu falo para eles, se eu obedeço, por que você não vai obedecer? Olha o argumento. Como é que você vai refutar um argumento desse? Eu falei, filho, se eu obedeço a sua mãe, quando eu sei que ela está certa, por que você não vai obedecer sabendo que você está errado? Entendeu? Para eu falar isso, eu tenho que ter mostrado para ele que eu obedeço. Então, a partir de agora, em 2025, coloque isso no teu coração. Acabou a fase da rebeldia, acabou a fase da rebelião, acabou a fase de bater de frente, acabou. Você tem que botar isso no teu coração para que vocês tenham autoridade. Porque o diabo está vendo que você não está, de repente, obedecendo a Deus, a palavra. E quando eu falo isso, não é que pecado é uma coisa, desobediência é outra. Claro que desobediência também é pecado. Mas uma coisa é o pecado, outra coisa é a desobediência. São duas coisas distintas. Então, pecar, todo mundo vai pecar. Mas quando você é obediente, você pede perdão ao pai e volta para a sua posição. Lembra do filho pródigo? Ele desobedeceu ao pai, falou, eu quero minha herança e quero ir embora. Quero ter minha própria vida. E saiu. O que aconteceu? Ele reconheceu que estava errado, pediu perdão e retornou. Então, não é sobre o pecado, mas é sobre obediência. Entendeu? E ele chegou para o pai e falou, não sou nem digno de ser um dos teus funcionários, porque os teus funcionários são melhores. Não sou digno de ser teu filho. Me permita ser um dos teus funcionários, porque os seus funcionários são melhores tratados do que eu estou sendo tratado lá fora. Ele reconheceu, eu obedecerei. Se o senhor falasse, você agora vai ser meu empregado. Ele ia se tornar o melhor empregado do pai. Então é isso que você tem que ser. Literalmente, um servo de Deus, uma serva de Deus e obedecer, tá bom? Então vamos lá. Aí você vai ter autoridade. É ruim obedecer, pastor. Não. Obedeça que você vai ter autoridade para dar ordem no mundo espiritual, porque você está debaixo de autoridade. Você pode pensar, eu não sou rei, pastor. Deixa eu liberar uma palavra, uma chave poderosa para abençoar a tua vida aqui hoje. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e o poder para todo sempre. Amém. Lá em Apocalipse ele fala que Deus nos fez reis. E verdadeiramente, se você pegar a figura celeste, a figura da terra, nós somos como reis. Rei é um sacerdócio, a família é um sacerdócio. Por isso que a família é atacada pelo diabo. Por isso que as mulheres são rainhas, mas não é no sentido romântico. Vocês são a princesa do Senhor. Não, não é isso. Vocês são, no céu, é como se fossem rainhas mesmo. O homem é como se fosse um rei. Só que aí o diabo coloca o homem para viver como um plebeu, se sujeitando a qualquer coisa. Uma mulher derruba o cara, uma mulherzinha lá da rua derruba um cara, o cara é rei, o cara pode dominar sobre ele, não tem aquele cara que passa lá, eu já vi vídeo que o rapaz está descendo a escada rolante sozinho, não tem ninguém, não está com a namorada, não está com a esposa, aí aquela brincadeira boba, né? Vem uma moça com a roupa indecente, aí alisa o braço dele para ver o que ele vai fazer, aí tem cara que fica querendo até subir a escada para ir atrás da mulher. Eu vi um rapaz, é raro, mas eu vi, achei lindo. Ele olhou assim, olhou para ela assim, ó. Olhou, aí ela foi, mandou beijo, ele foi feito assim, ó. Apontou para a aliança, nem olhou para a cara da mulher. Esse aí governa, esse aí ninguém... Vocês estão entendendo? Então, você precisa dizer, não, eu vou dominar sobre as áreas da minha vida e eu não vou deixar mais o diabo ficar no meu ouvido falando o que ele quer falar e me fazendo o que ele quer. 2025 não vai ser assim. É uma luta? É uma luta. Mas se você se propor, o Senhor vai te honrar. Se você propor no teu coração, o Senhor vai te honrar. Amém? Vamos lá, então. Então, somos nele feitos reis e sacerdotes, uma posição da qual temos autoridade para fazer decretos, tá? Sem decreto você não vai conseguir chegar em alguns lugares, e leis que estão acima das leis naturais, que serão estabelecidas no reino de nossas vidas. Ou seja, você tem que colocar ordem, lei na sua própria vida. Porque senão, todo mundo, no mundo espiritual, né, os demônios vão querer
dominar você, comandar você, botar pilha. É igual, lembre-se, os demônios eles agem igual a amizade ruim. Você tem que lembrar disso. A amizade ruim, ela vai ficar botando pilha para você beber, para você fumar, para você ir para o baile, para você curtir a vida. Ah, isso aqui não sei o quê. Quando você tem uma maturidade, você, não, eu não quero ir, eu não vou. Eu não vou para tal lugar. Olha que coisa linda. Já pensou? Você tem um filho, uma filha, aí vem os colegas, vamos lá, vai ter um baile ali. Não, eu não quero ir, eu não vou. Jesus era assim. As pessoas falavam, Jesus, vamos, faz isso assim, assim. Ele falou, eu não vou, eu não quero ir. Eu não vou, eu vou para tal lugar. Ele era muito seguro nisso. A gente não. Eu fiz isso que eu nem queria, mas os colegas foram, aí eu fui atrás também. Pastor, mas eu não sou mais jovem. Mas não é sobre jovens, é sobre você. Tudo que o diabo sugerir na sua mente, isso acontece na igreja. Alguma coisa que está fora daquilo que é a palavra de Deus, você tem que falar, não, eu domino sobre a minha vida, eu não vou fazer isso. Eu não vou agir dessa forma. Está todo mundo fazendo. Não, eu vou fazer a minha parte da melhor maneira possível. Eu vou fazer dessa forma. E quando você faz isso, você manda uma mensagem para o mundo espiritual, que você tem autoridade, os demônios vão perturbar outro, porque vê que você não vai se deixar levar por aquilo que o diabo está sugerindo na sua mente. Então ele começa até a te perturbar menos. Ele não deixa de te perturbar, porque ele é tentador, mas vocês lembram da história que eu já contei, do curso que eu fui fazer, e que tinha uma pessoa representando o diabo, infiltrada, e não chegou perto de mim, porque eu estava tão envolvido com as coisas lá para ajudar no processo, ajudando lá as pessoas, cumprindo o meu chamado, o meu propósito, que ele foi lá perturbar outros que estavam lá reclamando do líder. Na última fileira, né, no final, sentava, enquanto a gente subia, eu puxando as senhorinhas, e eles lá parados. Aí ele ia lá, era uma mulher no caso. Que maldade, botaram uma mulher para. Não gostei, não gostei. Né? Podia ser um homem lá, né? Mas enfim, era uma mulher, ela fez um trabalho excepcional mesmo, e ela ficava parada o tempo todo lá conversando com eles. E comigo, não conseguiu parar. Então Deus me mostrou isso. Se você tiver um foco, não, esse ano eu vou focar na minha vida, esse ano eu vou focar nos meus projetos, esse ano eu vou focar no que eu desejo, na minha mudança, na minha transformação, o diabo ele vai perturbar o outro que está sem propósito. Por que ele vai querer perder tempo, que o diabo também conhece o tempo, melhor do que a gente, ele não vai querer trabalhar na vida de alguém que está focado. Não, domingo eu vou buscar Deus, quarta-feira eu quero estar lá. Ele vai perturbar quem está de boa. Por que o diabo pegou Davi para cometer um dos maiores erros da vida de Davi, que foi, ele cometeu adultério, assassinato, tudo num pecado só, que foi lá com Betseba. Matou o marido da mulher, adulterou e ainda engravidou a mulher. Então, por que ele fez isso? Porque era para ele estar na batalha e ele estava onde? Em casa, desfrutando sem nada para fazer, passeando, distraído, sem propósito. A galera na batalha, com foco de livrar Israel do mal, e ele lá só andando. De repente, ele olha para a casinha lá embaixo, porque no terraço, né? Você tem a visão, quem mora aqui em segundo andar sabe que você vê as casas lá. Aí, irmão, ele olhou lá, tá Betseba tomando banho com óleo aloe vera, não, como é que é? Óleo Seven. Eita, eu aprendi isso na Record. E ela estava tomando banho de óleo Seven. Já contei essa história para vocês. Ou seja, então, Davi, que era um rei, ele saiu, porque o rei ele tinha que estar na guerra. Ele tinha que ir representando o povo. Ou ele batalhava, ou ele ficava, dependendo do estado dele, ele ficava na linha de trás. E o povo ia na frente, ele ficava atrás. E quando ele estava querendo mesmo, ele ia na frente e matava todo mundo também. Ele era bom de briga. Ele simplesmente deixou de ser rei naquele momento. E foi, como uma pessoa comum, observar as coisas que não era para ele ver. Então, para de se distrair para que Deus possa te ensinar. Aí sim, como um rei, você vai fazer o decreto, e o decreto deve ser estabelecido e deve ser o quê? Declarado. A partir de hoje, aí você sempre tem que usar o nome de Jesus, tá? Porque você representa o reino. Nunca diga assim, a partir de hoje eu não faço mais isso. Não, eu nunca mais vou fazer. Vai fazer. Não, mas 3 pulinhos. Pode dar 3 pulinhos, 4, 5, você vai fazer. Você tem que falar em nome de Jesus. Você está decretando. O que é o nome de Jesus? É a assinatura. É o anel, né? Que o rei pegava o anel, queimava
ele queimava a vela lá, a cera, colocava e fazia assim, ó, com o anel. Inclusive, quando o rei Ciro, se eu não me engano, deu lá o decreto para prender Daniel, para jogar Daniel na cova do leão, eles fizeram ele assinar com o anel, que era uma assinatura, o anel do reino, né, ele assinava. Então, qual é a assinatura? É o nome de Jesus, não é no seu nome. Quem assina o decreto é Jesus, não é você. Se eu fizer, eu sou o secretário, eu preparo ali, mas quem assina é o pastor ou o presidente. Entendeu? Então, nesse caso, você pode declarar, faz a tua declaração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse ano eu vou crescer espiritualmente. Esse ano eu vou conquistar isso, isso e isso. Esse ano, em nome de Jesus, eu vou parar de fazer isso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aí você vai declarando, vai lançando essas palavras. Ah, mas o diabo vai ouvir. Deus, os anjos vão ouvir também. Vamos ver quem ganha. Entendeu? Então, você tem que falar, o decreto ele tem que ser falado, pode ser escrito, você escreve, mas você tem que declarar, porque se você não declara, porque são dois poderes, o poder da palavra e o poder da escrita. Então, quando você escreve e declara, você está dando poder duplo àquilo ali, tá? Em voz alta, várias vezes, por vários dias. Isso aqui é muito interessante, isso, o mensageiro do rei. Eu vou explicar para você o que é isso. Um decreto, ele precisa ser conhecido de todos, senão não faz sentido. Você lembra quando, na pandemia, igual eu falei semana passada, o prefeito fez um decreto, ele botou nas redes sociais, no site da prefeitura, todo mundo compartilhou, para que o decreto chegue nas pessoas. Na época antiga, que não tinha Facebook, WhatsApp, nada disso, o mensageiro ele tinha que ir na praça, ler 7 vezes... o rei ordena que todo homem vá para o exército lutar, tal. Ele lia 7 vezes e depois deixava pregado lá, ou na praça, ou ele ia numa taverna, aquelas barracas onde o pessoal ficava, onde tinha mais concentração de pessoas, taberna, né? Ele botava nas praças e nas tabernas. Quem já assistiu filme aí de faroeste, ou filmes, né? No filme não, é um desenho, que tinha uma mulher... Oi? Gatos de Bota tem, e tem também na Rapunzel, é aquela que tem um cabelão, Encantados. O rapaz chega lá na taberna, lá onde ela está com o bonito, e começa a falar, e eles vão lá e batem nele antes de que ele continue falando. Mas o mensageiro é esse. Então você tem que... É bom que você tente 7 dias ou 7 vezes. Não é por misticismo, não. É porque o número 7 tem um poder na Bíblia. Então, se você evoca o poder do número 7, né, dessa forma, você estará meio que validando ainda mais o seu decreto. Então, o decreto ele precisa ser de conhecimento público. Nesse caso aqui, de conhecimento do mundo espiritual. Então, você tem que ser esse mensageiro para 7 vezes, ou 7 dias, ou 7 semanas, ou durante 7 meses. Qual é o problema da pessoa? A pessoa vai ali e fala uma vez só. Tudo que você fala uma vez só, aquilo não é fixado em nada, em lugar nenhum. Por isso que a didática é repetição. Se você for estudar a origem da palavra didática, é sobre repetição. Por que repetição? Porque só se aprende repetindo. Propaganda se repete. Então, tudo que você quer que aconteça na sua vida, você tem que repetidamente declarar, repetidamente orar. Ah, quero sabedoria. Ore uma vez, você não vai receber R$1 de sabedoria, uma gota. Tem que pedir 7. Não recebeu, não? 7 dias. Não recebeu? 7 semanas. Não recebeu? 70 semanas. 70 meses. E vai pedindo, meu filho, até o fim da vida. O microfone ali para a irmã Liliane. Ou seja, microfone para a irmã. Tá com quem? Ô, Luquinha. Acordou, graças a Deus. Tadinho, Luquinha está cansado. E aí, entendeu? Então, a partir de agora, o que você decretar, procure repetir isso. Tem coisas na minha vida que eu peço até hoje. Já falei isso para vocês. Eu estou sempre pedindo ou renovando. Entendeu? Eu estou sempre renovando alguns pedidos para Deus, tanto de proteção, quanto de algumas coisas que eu falo de modo pessoal para Deus, sabedoria, né? Seja o que for que você está pedindo, não pode pedir uma vez só. Pedir, dar-se-vos-á. É insistência, você tem que insistir. Não, um negócio aqui. Você nem entendeu, a pessoa não entendeu, não chegou, entrou ruído, não deu. Então você tem que... Porque quando você repete, você está demonstrando que você está decidindo. Uma criança, quando quer alguma coisa, ela pede quantas vezes?
E se tiver uma promessa, lascou-se. Assim tem que ser a gente. Tudo que você quer, você tem que insistir. O problema é que você desiste no segundo, no terceiro, no quarto. Peça até receber. Ah, Deus não me deu ainda. Vai pedindo, Deixa, não custa nada, vai pedindo. Se for da vontade de Deus, um dia ele vai te dar. Se não for, tu vai pedir 350 milhões de vezes e não vai receber. Tá tudo certo. Você pediu. É assim que funciona. A Bíblia é assim, tá? Tem vários versículos que respaldam isso. Pedir e não receber porque pediu mal. Mas a pessoa pediu, mas pediu mal. Se a Bíblia está dizendo que não recebe se pedir mal, significa que tem uma forma errada de pedir. Então, qual é a forma certa? Coração, autoridade, coração tranquilo, deixar na vontade de Deus, mas insistir, pela insistência, tá bom? Pedis e não recebeis, porque pedir mal para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, está pedindo, mas está pedindo com o coração totalmente fora daquilo que a palavra de Deus diz, tá? Pede, mas não recebem, porque... Pode deixar. Porque estão pedindo, né? Isso. Porque pedem com mais intenções. Por isso que eu falei, coração puro, real. Não fica pedindo coisa também... o pastor falou que se eu pedir 7 vezes eu vou receber. Me dá uma R15 para matar meu vizinho. Não vai receber. Tem que pedir com coisa que seja boa, tem que ser algo real. Deus, eu quero viver desta forma, eu preciso disso. Aí você pede com o coração verdadeiro, com a fim de gastar com intenção ruim. Ou, eu quero um carro, mas eu quero para limpar a cara dos outros mesmo, eu quero tirar onda, eu quero ir para a praia. Nossa, domingo acabou para mim, que eu vou para a praia. Vai pedir? Não, vai receber. Ou então vai receber, vai forçar a barra, o carro vai vir, vai ser treta para a tua vida. Tem que pedir com o coração, Senhor, bote propósito esse ano, em tudo que você pedir, bota um propósito. Senhor, eu quero isso com essa finalidade. Que aí você está demonstrando para Deus o que você quer. Irmã Liliane com a palavra. Boa noite, a paz do Boa noite, Senhor. a paz. Pastor, para quebra de maldição é a mesma coisa? Boa pergunta. Porque, assim, tem coisas que eu já orei e sempre voltam, sabe? E olha que eu já oro há tempo. E essa semana, eu acho que eu já comentei que Deus, uma vez, eu fazendo um mapeamento espiritual, Deus me mostrou que eu tinha que quebrar uma maldição na vida da Manuela em relação à idade que eu engravidei e que a Adriele engravidou na mesma idade que eu. Aí Deus falou comigo para mim quebrar isso sobre a vida da Manu. Amém. E quando foi essa semana, assim, pode ser coincidência, mas eu achei muita coincidência. Sim. A Manu sonhou que estava grávida. No dia seguinte, uma amiga minha veio conversar comigo que ela tinha engravidado com 15 anos. E hoje eu fui para pós, chegou lá, a professora passou um documentário de 1 hora e pouca falando de gravidez na adolescência. Sabe? Então, aquilo me despertou. Falei, cara, acho que é Deus que está falando comigo. É isso aí. Primeiro, lembre-se, tudo que se repete, assim, de informações, é o mundo espiritual querendo falar com você. Primeiro ponto. Está repetindo. Eu prego sobre obediência, o mundo espiritual falando. Eu prego sobre alguma coisa, a pastora prega, as irmãs deram testemunho aqui sobre isso, e você viu isso 3 vezes, passou de 3 vezes, pode ter certeza, o mundo espiritual está querendo falar com você. Sonhou com a coisa, durante o dia você viu coisas semelhantes que te lembraram um sonho, o mundo espiritual está querendo falar com você. Não significa que vai acontecer, é a lei do aviso. A menina nem namora, graças a Deus, e que Deus concebe assim, e que não namore tão cedo. Mas a maldição tem que ser quebrada. E, inclusive, essa questão, eu já vi isso 1 milhão de vezes. A filha engravida na mesma época que a mãe engravidou. A filha arruma um namorado igualzinho a mãe arrumou. Isso é muito comum, tá? Então, agora respondendo a sua pergunta. Eu já falei sobre isso, mas eu vou lembrar porque são muito conhecimento, muitas informações, então eu entendo o esquecimento. Mas eu já ensinei. Maldição, você quebra, você anula e você repreende. Ponto. É válido. Aquilo, sai da sua vida. Porém, nós aprendemos que a maldição ela está na família. E se ela está na família com legalidade, porque nem todo mundo quebra, os espíritos familiares, eles continuam nas famílias. Espírito de morte, de separação, de aborto, de tudo que é ruim,
as maldições, para fazer valer as maldições, as palavras que foram lançadas lá atrás ficam pairando, tal, e de vez em quando quer voltar. Se achar a maldição sem causa não prevalece. Por favor, acha para mim, eu esqueci, Deuteronômio, se eu não me engano, a maldição sem causa não pega, mas não é o não pega, é outra expressão. Vou explicar. Mas se achar causa, pega. Porque existe uma maldição. Existe a maldição na família. Então você repreende na sua vida, ela é quebrada na sua vida, mas continua na linhagem. Então pode pegar filho, pode pegar você de novo. Então, quem der brecha, porque senão tá fácil, tá? A gente faz uma oração, repreende todo o mal, vamos sair da igreja e vamos continuar buscando a Deus. Tem que renovar. Como um pardal que voa sem rumo e a andorinha que é a voaça veloz, assim a maldição sem motivo não chegará ao seu destino. Ou seja, vou explicar. Ela fica voando igual a andorinha, voaçando veloz aí, ó, em cima das famílias. Se não tiver motivo, ela não vai chegar no destino. Mas se der motivo, ela vem. Aí o que tem que fazer? Oração o tempo todo, renovando. Senhor, eu não aceito sobre a minha vida. O gripino, de vez em quando, quer surgir. Entendeu? Quem não sabe quem é gripino, é o nome do meu pai, Agripino, que é nome de rei, diga-se de passagem. Agripino. Tem o rei Agripa, né, na Bíblia. Então, de vez em quando, eu preciso orar e repreender uma atitude, um pensamento, uma forma de agir. Entendeu? Então, tem que orar sempre. Aí, por favor, ovelha do pastor Ney, não entra nessa de falar, não, mas Jesus levou na cruz toda a maldição, não tem mais maldição. Paga para ver. Se fosse assim, crente não tinha tanta, meu Deus do céu, tanta coisa pesada em cima da gente. E coisas que você olha para a sua vida e você vê que já aconteceu na sua família, ou que sua mãe fazia isso, seu pai fazia isso, sua avó fazia isso, e você está vendo que está aqui perto de você. Então você tem que falar, Senhor, eu não aceito. Você identificar nos seus filhos e tal, você fala, não, isso aqui não é normal. Isso aqui não é nosso, isso aqui é lá, não sei de onde lá. Então está repreendido, é da avó. Conclusão. Vou dar a palavra à irmã Bruna. Então, tem que estar sempre orando mesmo. Sentiu, teve um sonho, teve alguma coisa, Senhor, eu repreendo toda a maldição sobre a minha vida. É igual proteção, gente. Você tem que pedir proteção pelo sangue toda vez que você lembrar, todo dia, toda hora, todo momento. Tem que renovar. Tudo que é de Deus e no mundo espiritual, tudo é renovável. O nosso corpo é renovável. Corta a unha hoje, já vai nascer amanhã. Faz a barba hoje, as mulheres aí tiram o bigode hoje, amanhã tem bigode de novo aí. Né, irmã Bruna? Não falei que a irmã Bruna tem bigode. A palavra é com a irmã Bruna. A pastora tem cavanhaque. Vamos para lá, vamos embora. Então, ainda dentro desse tema, Sim. Eu queria só uma pergunta já querendo que você desse um aval. Eu costumo, além de repreender espiritualmente na hora de oração, e principalmente quando ele está dormindo, eu também chamo ele para dizer que tem esse tipo de maldição na família. Eu meio que dou um alerta para ele, olha, na família já aconteceu assim, assim, assado, então vigia, vamos orar. E eu peço para ele orar junto pra comigo. Para ele ser vigilante. Para ele ter consciência isso aí. de que existe aquilo na família, que se ele der brecha, vai ser por falta de oração minha, mas também por atitude posicionamento dele. Eu faço isso com meu filho também. Vocês têm que fazer, quem tiver abertura, tá? De orientar o filho e a filha a fazer isso. Eu falo, filho, ó, esse comportamento aqui, talvez você não saiba, mas é semelhante a de fulano de tal da nossa família, ou da minha família, ou da família da pastora, e isso não é legal. Essa pessoa, ela sofreu isso e isso na família dela por causa dessa atitude aqui. Então, repreenda, não aceite isso. Isso aí, tem famílias que são egoístas, são mesquinhas, avarentas, tem família que é quizumbeira, tem família que é brigona, tem família que todo mundo se ira, tudo já quer brigar, quer gritar, quer falar alto, quer não sei o quê e tal. Então, assim, tudo isso, os nossos filhos, a nossa descendência, pode sofrer o dano sobre isso. Entendeu? Aquela pessoa que é muito preguiçosa, aí a tia lá tinha uma tia que era preguiçosa demais, a mulher era muito preguiçosa. Aí nasce uma sobrinha lá na pontinha, a menina é a tia toda. Tem que repreender isso em nome de Jesus. E aí, aqui é outro segredo.
tiver abertura, tiver contato, orientar. Não aceite isso. Porque você ora e a criança, adolescente, o jovem, o adulto, vigia. Porque se não vigiar também, você está orando, fica aquela briga. Deus tira e o diabo coloca, porque a pessoa não está vigilante. Está entendendo? Na família tem coisa de droga, de não sei o quê. Então, a gente tem que repreender e tentar orientar para que aquela pessoa não faça, porque senão ela vai seguir o exemplo de A, B, C, e aquilo fica se repetindo. Aí você ora, Deus protege, Deus guarda, mas o mal vai estar sempre colocando. Então, tem que estar renovando. É uma batalha espiritual. Ou seja, porque somos crentes, a batalha parou para nós? Não, a batalha ela continua. Então, nós temos que ter esse entendimento. Para eu decretar, eu tenho que ter esse conhecimento. Eu decreto sobre a vida da minha filha, do meu filho, isso. E se eu puder pegar esse decreto e ir lá para o meu filho e ler o decreto para o meu filho várias vezes, e os judeus faziam isso, eles orientavam os filhos. O tempo todo eles repetiam sempre. Você pode pegar um menino judeu, menina de 12 anos, eles vão conhecer todas as histórias de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todo mundo, eles vão conhecer essas histórias. Por quê? Desde pequenos, os pais e as mães, e ficam ali falando aquela história, até que aquilo entra e eles passam a amar aquele Deus que livrou o povo deles da mão de Faraó. Abraão, que foi o pai, o nosso pai Abraão, nós temos o sangue de Abraão. Eles contam, aquilo entra tanto que a criança ela fica enraizada. A gente errou muita de nós, de não instruir os nossos filhos assim, porque muitos de nós não tivemos conhecimento. No meu caso, graças a Deus, eu tive a oportunidade de orientar. Então fica mais fácil. Mas as maldiçãozinhas da família vem tudo para cima. Entendeu? Vamos lá, irmã Cristiane. É livre para perguntar, tá, gente? Entendeu, irmã Bruna? Sobre essa questão que você está falando aí dessa maldição, eu já comentei outras vezes aqui que o meu filho tem o problema de gostar muito de mulher, né? Não tem esse problema. Tem um lado bom e o lado ruim. O excesso é que não é bom, né? Ainda bem que ele gosta de mulher. Mas não tanto. Mas aí eu verifiquei que existe essa maldição na família. Sim. E aí o senhor está falando, eu só de conhecer já vem lá do tempo do meu avô. Então, meu avô, Garanhão. Meu pai, os irmãos do meu pai, são todos nessa linha. O meu irmão foi também, né? Agora está posicionado, graças a Deus. E o meu filho veio nessa mesma linha. Então, assim, eu já falei com ele sobre isso, já orei sobre isso, mas falta o posicionamento dele. A irmã pode, com esse conhecimento, para decretar sobre a vida dele, falar com ele sobre esse decreto, ensinar a ele fazer o decreto, e como muito bem colocou a irmã Bruna, fazer com que ele também vigie sobre isso, faça as orações. Olha que lindo vai ser. A irmã, como autoridade, declara, profetiza, decreta, usa toda a sua autoridade, conhecimento de Deus, obediência, que a irmã é uma pessoa obediente, né? E a irmã vai lá, usa essa autoridade, declara sobre ele, decreta sobre ele, escreve no papel: eu declaro em nome de Jesus que meu filho está liberto. Senhor, afasta toda mulher com intenção má no coração. Entende essa oração toda? Porque a mulher não vai conseguir nem chegar perto, vai olhar para ele e falar assim: misericórdia, quero esse rapaz não. É porque, entendeu? Como consequência disso, todos esses casos que eu falei trouxeram divórcio. Aí. Trouxeram o problema do divórcio. Você está entendendo? Então alguém tem que se levantar e ensinar, se for possível. Se não, fica no decreto, repetindo ali sempre. Foi? Ok? Alguma dúvida? Vamos continuar? Vamos lá então? Então, mensageiro, você tem que ser mensageiro. Lê o decreto tantas vezes. E também, a gente está falando aqui de outras pessoas, mas também para você. Use o poder das suas palavras para que as futuras ações que regem o reino sejam tomadas diante do decreto. Ou seja, às vezes você quer que aconteça a coisa na sua vida em 2025, mas você não deu uma palavra para que aquilo aconteça. É mais fácil você falar de coisas negativas e dar palavras negativas sobre sua vida e sobre a sua... Ai, nossa, esse ano tá osso. Ah, esse ano tá difícil. Ah, esse ano, misericórdia, só o sangue. Ah, sinceramente. Você já falou 300 palavras negativas. E quantas positivas você falou? Ah, mas aí eu não acredito muito que do jeito que está, não sei se vai mudar. Você não consegue ter autoridade para declarar bênção sobre a tua própria vida. Então, aprendendo esse conhecimento que vocês estão recebendo, começa loucamente, já que a gente tem a capacidade de falar besteira, de se auto-amaldiçoar, e que, diga-se de passagem, as duas maiores maldições
Poder de palavra é pai e mãe, que são as autoridades, e a sua própria palavra. Nenhuma maldição é tão maior, tirando a de Deus, se Deus fizer alguma coisa, deu ruim. Estou falando humanamente falando, as duas mais poderosas são pai e mãe. Praga de pai e mãe, meu irmão. Pega e tu tem que fazer um trabalho em Deus para tirar. É isso aí, irmã. Se a irmã falou alguma coisa em nome de Jesus, ou se recebeu, né, irmã? Que recebeu, repreenda em nome de Jesus e não aceite. Fala, Senhor, não aceito. Você tem autoridade. Porque assim, pai e mãe é autoridade sobre a nossa vida, ok? Só que quando você busca autoridade em Deus, você passa a ser a autoridade sobre a sua própria vida. E aqui vai uma lição para vocês. No mundo físico, um rapaz, na lei, né, doutora, é considerado homem, né, maior idade, a partir de 18 anos. Se eu não me engano, 18 anos, homem. E mulher, segundo eu entendi, é com 21. Depende, né? Fala. É civil. 21. Para todo mundo? Olha aí, vamos lá. A lei humana, que temos que respeitar, é 21 anos. Para homem e mulher. Ponto. Então, existe uma lei, um decreto, isso é lei, dizendo que a autoridade, a criança, o jovem, só se torna responsável total por si mesmo, de acordo com a lei, dos seus atos e blá, 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 21 anos. No mundo espiritual, tem uma idade. Os judeus trabalham com a idade de 12 anos, né? 12 anos. É muito bonitinho você ver aqueles judeuzinhos, meninos, tudo serinho, tudo é muito engraçado. Eles têm uma postura, né, muito engraçada. Alguns usam até terninho, é muito engraçado. Então, independente da idade, se eu entendo que existe coisa, o que eu vou fazer? Eu vou ficar declarando sobre a minha própria vida até que eu tenha autoridade. Então, vamos supor, a minha mãe, ela deu muita palavra ruim para mim. A partir do momento que eu faço 18, 21 anos, que eu tomo posse da minha vida, seja com 12, 18 ou 21, no mundo espiritual, eu assumo a postura da minha vida e eu começo a buscar a Deus com 12, 18 ou 21 anos, eu me torno autoridade sobre a minha vida. Vou dar um exemplo. Minha mãe, se ela estivesse viva, ela não teria mais a autoridade que ela tinha. Vamos supor, se ela chegar para mim e falar, meu filho, eu quero que você pinte tua casa toda de vermelho. Se eu estou morando na casa dela, ela fala, Ney, vai pintar a casa de vermelho. Não, mãe, eu não vou pintar, não quero, não acho bonito vermelho. Meu pai comprou as tintas vermelhas, foi ele que comprou, e ela quer que eu pinte. Eu tenho que obedecer. Mas a minha casa, eu vou pintar da cor que eu quiser. Eu não vou desobedecer de brigar com ela e falar, mãe, entendeu? Por exemplo, quando nós, eu e a pastora casamos, quando você foi logo no início do casamento, aí rola aquele ciúminho da minha mãe, rolou. Não queria que eu saísse fora. Quando eu saí, ela ficou com ciúme, que a irmã chegou e me tomou dela, um rapaz bonito, era o Brad Pitt da minha mãe, e aí a Paula chegou e tirou o Brad Pitt dela, ela ficou com ciúme, e aí ela andou meio que, né, queimando o filme da Paulinha, né? Poxa, porque aí, ó, varreu a casa aqui para mim, a irmã não varria a casa. A Paulinha lá varria a casa para ela reclamava que a Paulinha, para me espizinhar, para dizer, tá vendo aí, ó, não sabe varrer nem casa. A comida da Paula tá doce ou tá sem sal, sempre tinha um defeito, irmão. Aí um dia eu falei para ela, mãe, meu amor, não faça isso, eu amo a senhora e amo a Paula. Não me faça escolher. Porque se eu tinha casado com a Paula, eu não ia poder ficar com a minha mãe casada a vida toda. Eu não ia poder gerar família com a minha mãe. Eu tinha que ter a minha própria família. E eu falei para ela, mãe, não me faça escolher, eu amo a senhora. Eu vou, entendeu? Eu vou conversar com ela para vir varrer mais a casa da senhora, deixar desse jeito aí, mas eu escolho ela. Então, aí, tal, não faz mais isso não. Aí conversei com carinho com ela, ela chorou, mas entendeu. O que acontece? Se ela fala para mim, meu filho, se separe dela, meu filho, vem comer o arrozinho da mamãe, vem, meu amor, moção. Eu ia ter que obedecer minha mãe, se separar da aula para estar com ela, sim ou não? Mas ela é minha mãe. Eu tinha que obedecer. Não. Ela não tem mais esse poder, ela continua, eu tenho que honrá-la. Mas ela não tem mais o poder, e isso é uma grande briga entre filhos e mães hoje.
que elas querem continuar mandando nos filhos. Quero dizer que vocês não mandam mais nos seus filhos. Se eles são de maior, mas sem mira ele não consegue fazer nada. Você não manda mais. Você agora é conselheira, orientadora, instrutora, treinadora. E isso até se ele ou ela permitir. Mas tente mandar, meu filho, essa cor não tá bonita, meu filho não sei o quê. Eles vão te deserdar, não vai querer saber de você e vai ficar brigando com você. Então, entenda que você precisa agora, vá lá, na minha vida, minha mãe pode ter falado o que foi, meu pai falou o que foi. Eu agora, como autoridade sobre a minha vida, no nome de Jesus, eu não aceito isso. Eu repreendo essa palavra assim. Eu vou crescer, eu vou prosperar, eu sou bênção e tal. Entenderam? Por exemplo, e aí entra a questão da obediência para você se tornar autoridade. Eu fui rebelde, eu fui desobediente. Quando eu me posicionei como homem de Deus, como pessoa que estava buscando a Deus, eu repreendi tudo que minha mãe falou, tá vendo? Você vai sofrer, você não sei o quê, que na hora da raiva as mães largam o aço mesmo, né? Tá vendo? Tá me fazendo sofrer, tu vai sofrer também. Tua mulher vai te fazer sofrer, que não sei o quê. E aí o que eu fiz? Quando eu entendi isso, eu passei a me tornar o quê? Obediente. Já que eu fui rebelde, agora eu quero ser obediente. Já que eu fiz isso, agora eu quero fazer diferente, para eu ter autoridade para dizer, eu não aceito essa palavra sobre a minha vida. Eu vou ser bênção, eu não vou sofrer, eu vou me manter numa postura. Pronto, aí vocês vão ver que muita coisa que foi dito é anulada dependendo do seu posicionamento. Tem crente que está na igreja, mas continua desobediente, continua reclamão. A mesma postura que tinha com pai e mãe quer ter com a autoridade espiritual. Vai dar ruim, não tem para onde correr. Então, qual é o certo? É obedecer. Para você ter autoridade, quando eu quero que você obedeça, não é para eu ter autoridade, porque eu já sou autoridade. É para você. Meu filho, eu tenho que... meu filho me obedeça para eu ser autoridade. Não, eu sou autoridade, por isso ele tem que me obedecer. É assim que funciona. A mesma coisa é vocês. Vocês são autoridade sobre a vida de vocês. Então, determine, eu não aceito isso na minha vida. Está cancelado e anulado em nome de Jesus, no nome de Jesus, e acabou. Você vai ver só, se não vai parar, é um processo, e renova sempre, que vai passar e vai parar toda a maldição sobre a sua vida. Irmão Eduardo, participação. A paz, igreja. Amém. Essa semana, eu estava vindo na Avenida Brasil com o meu carro, minha esposa falou assim, Eduardo, eu descobri que quando você começa a falar uma coisa, há um mover e acontece, né? Não tinha vistoria do setor dela lá, do pessoal da fiscalização, há 3 anos. E ela ficou pedindo para o pessoal resolver um problema de uma mesa lá, que senão ia até a fiscalização, ia pegar. Quando foi ver, a mulher da fiscalização estava lá depois de 3 anos. Ou seja, ela ficou cobrando e realmente aconteceu. Aí eu fui, brinquei e falei para ela assim, também não é assim. Aí ela, então fala alguma coisa. Aí eu fui e falei assim, será que vai ter um acidente daqui a pouco? Puxa vida! Aí, beleza. Aí ela, porque a gente tem uma facilidade para ministrar a palavra negativa. Isso que eu ia falar. Uhum. Aí eu fui e falei, então eu vou ficar rico. Vou ficar rico. Manda logo. Vou ficar rico. Amém. Aí, lembra de nós. Aí ela, então, você falou que vai ter um acidente e tal, mas você não leva fé na mesma fé que você vai ficar rico. Aí eu falei, então tá beleza. Passou 5 minutos. Teve um acidente de moto. Aconteceu na hora, assim, um acidente de moto no outro sentido. Uhum. Aí passou mais 1 minuto, outro acidente de moto acabou de acontecer. Aí eu fui e percebi. Uhum. Aí falei, tá repreendido em nome de Jesus. Depois tinha matado 12, ele repreendeu, brincando, entendi. Agora só tá faltando ficar rico, né? Tá, já o irmão lançou. Mas assim, uma coisa que eu descobri também é que quando a gente começa a buscar a palavra de Deus e entender o mundo espiritual, nós que estamos aqui na igreja, isso aí. Nós temos uma autoridade para comandar esse universo. É isso aí. Não, isso aí que ele está falando, foi uma pena que ele foi logo para o lado negativo, mas aprendeu, né? Tudo é experiência, aprendeu a lição. Eu e a pastora, a gente conversa, eu falo isso para ela já tem isso como princípio. Eu, como pastor, eu evito falar certas coisas, do tipo,
alguém me machucou, me magoou e tal, eu não falo certas coisas para... fez isso, vai acontecer. Eu não falo, porque eu sei que pode acontecer. Entendeu? Pelo poder que tem na palavra de um homem de Deus. E vocês também não são diferentes. Então tem que tomar muito cuidado para você mesmo não se amaldiçoar. Eu não presto. Olha lá, o microfone. Eu não presto. Eu sou muito burro. Sinceramente, eu não vou conseguir, não. Tá difícil demais. Você mesmo está declarando. Assim como ele declarou e aconteceu, você está declarando sobre a sua vida. E depois você ora querendo que Deus te abençoe. Então, no mundo espiritual, você cria uma confusão espiritual, tá? Vamos lá? Sim. Um fato que a irmã Liliane narrou. Vai. Lembrei. Lá da moça, da mulher lá do lado. Sim. Então, lá todo mundo já sabe, né, que lá do lado de casa tem um centro de candomblé. Sim. Então, outro dia, eles ficaram lá com uma festa rolando, uma festa grande, tinha muita gente, e ficaram até de manhã. Eles fecharam a rua, e é do ladinho. E assim, fecharam a rua e ficaram até de manhã. Só que aí, no outro dia, eu ia trabalhar, né? Acordei cedo para ir trabalhar, e antes de sair, eu fui lá, ungir meu carro. Eles estavam todos sentados no portão, mas assim, por conta do peso espiritual, né? Ungi meu carro, aí meu pai veio logo de encontro comigo. Liliane, você conseguiu dormir? Eu falei, dormi, pai. Eu vi que ele estava alterado. Querendo... Aí ele falou, não, porque eu não dormi a noite toda, um batuque, não sei o quê. Eu falei, não, pai, eu consegui dormir. Aí fui trabalhar. Aí quando eu voltei do trabalho, minha mãe falou que ele contaminou todos os vizinhos. Ele veio na intenção de te contaminar, ele foi lá, falou com todos os vizinhos para se movimentar, porque aquilo ali não é certo, não sei o quê. Aí ele mandou um recado para a mãe de santo lá. Falou para ela que aquilo ali não ia acontecer mais, que ele ia denunciar, não sei o quê, mas ele não foi lá falar com ela. E ela estava pé da vida, e ela falou o seguinte, ela mandou um outro recado para ele. Ela falou assim, olha, avisa ele que eu sirvo a Satanás e que eu posso destruir a vida dele. E do jeito que eu estou agora, eu não vou lá falar com ele. Eu vou esperar acalmar para mim poder conversar com ele. Quer dizer, até ela sabe que ela, como uma autoridade espiritual, se ela fosse lá conversar com ele naquele momento, né, ela poderia lançar uma palavra ou alguma coisa. Então, ela não foi. Ela falou, olha, avisa ele que eu não vou agora, porque eu estou muito chateada, mas que depois eu converso com ele. É isso aí. Ela tem conhecimento, é igual a mim. Se eu estiver chateado com a pessoa... Isso aconteceu com o apóstolo Valdomiro. Lembra que eu já falei? O Marcelo Rezende, ali, quando eu vi, gente, pergunte à pastora, eu vejo certas coisas na televisão, eu falo, isso aqui não vai dar certo. Por discernimento. Aí o que aconteceu? A reportagem. Só que a reportagem, irmão Douglas, ela não foi parcial, imparcial, ela foi parcial. Como era a Globo, na época foi a Record, que estava brigando com o Valdomiro, isso. A Record estava brigando, que é a Universal, brigando com o Valdomiro, que é mundial, que saiu da Universal. Aquela treta toda. O que aconteceu? Aí aquela reportagem de que o Valdomiro comprou fazenda, isso, aquilo... Eu percebi que o Marcelo Rezende ele não estava agindo como repórter, ele não estava só reportando a notícia. Ele estava... envolvido emocionalmente, inflamando o público. A reportagem foi tendenciosa, por mais que o Valdomiro tenha os erros dele e tudo mais, mas eles fizeram uma covardia. De rede nacional, mostraram assinatura, eles mexeram com casa de marimbondo. O que aconteceu? Valdomiro, no outro dia lá no culto, virado no samurai, declarou e falou, ele vai secar. Falou. Ele falou e fez isso e tal, porque ele canalizou tudo e realmente, infelizmente, o Marcelo Rezende fez algo que não foi legal. Se ele não estivesse envolvido emocionalmente, não ia pegar sobre ele. A maldição sem causa não pega, como nós lemos ali. Mas ele deu muita causa, ele não deu pouco. Ele fez algo que ele sem autoridade nenhuma, totalmente descoberto espiritualmente, ele foi lá se meter numa questão que não tinha nada a ver com ele. Tem um vídeo, pode pesquisar. Valdomiro fala assim, ele vai secar.
Não, ele morreu de câncer seco. 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 É isso aí. Vai murchar como uma erva verde. Obrigado, irmão Josias. Vocês estão entendendo a seriedade disso? E o cara morreu, não morreu inchado, não morreu de coração, não, de outra forma não. Ele morreu seco. Ele gravou vídeo caquético. Entendeu? O Boechat, ele foi lá, se ele chegar no campo, ele se envolveu emocionalmente numa briga com o pastor Silas Malafaia. Se ele tivesse mantido o decoro dele como repórter e falado lá, o Silas se manifestou, não sei o que e tal. Não, ele foi lá e xingou e falou palavrões contra o pastor Silas. Eu nunca vi isso acontecer. Um helicóptero que ele estava bater numa ponte, cair na rua assim, pegar fogo ao ponto de não conseguir salvar. Morreu assim, da hora para outra, de uma maneira extremamente fora do comum, entendeu? E tem vários casos. Na Bíblia, então, esquece. Tem milhões de casos. Então, ou seja, nem sei porque nós entramos nesse assunto. Foi a questão do poder da palavra. Então, eu estou provando para vocês que tal. Agora, você também é autoridade sobre a sua vida. Eu sou autoridade sobre a sua vida. Mas eu posso falar assim, irmão Santiago, não vá de carro para casa. Não vá. Eu estou sentindo... Um exemplo, tá, irmão? Pode ir, que Deus te abençoe, te guarde, que os anjos do Senhor acampem ao teu redor, o sangue de Cristo te cubra. Mas vamos do exemplo. Não vá. Mas eu não posso impedir se ele chegar. Eu vou sim, chegar ali fora, virar as costas, ele pegar e ir. Sabe por quê? Ele é autoridade sobre a vida dele. Eu sou autoridade espiritual. Então, quando a pessoa tem conhecimento, ainda que alguém te amaldiçoe, pode ser uma autoridade, pode ser quem for. Se o Marcelo Rezende tivesse entendimento do mundo espiritual, ele se protegia espiritualmente. Não, ele totalmente descoberto. Isso acontece aos montes, tá, gente? Esses artistas que morrem aí, a maioria ou é demanda de pessoas com inveja porque prosperou, e tem muita coisa. Eu vou falar uma coisa, nem tudo eu posso falar e não é o tempo, às vezes, de ensinar certas coisas. O poder da palavra é tão forte que na Igreja Católica tem uma coisa chamada missa de sétimo dia, né? O morto está lá, quer dizer, o morto não está mais lá, mas eles estão na energia do luto e da morte, porque está ali velando uma pessoa que nem está ali mais. Eles estão trazendo essa energia. Você acredita que tem gente de outras religiões que vão lá nesse dia, que tem essa energia de morte, e é uma energia muito grande. Por quê? A pessoa morreu, 7 dias depois, eles se reúnem para chorar a morte, para exaltar a morte, para lembrar da alma daquela pessoa. Oi? Pela alma, é aquele movimento espiritual. A galerinha de outras religiões se aproveitam, vão lá, com o nome de pessoas não gratas, que eles querem destruir ou matar, geralmente é matar, eles chegam lá, eles ficam segurando ali e falando o nome da pessoa, para que aquela energia que está ali, espírito de morte, pegue aquela pessoa. E acontece, é batata. Tá entendendo? A pessoa fica ali chamando o nome. É por isso que tu vê a pessoa ali, tá boazinha, morreu. Como assim? Que isso? Morreu no nada. Muitas vezes a pessoa teve... Aí por isso que é importante a proteção espiritual. Por isso que é importante orar sempre por proteção espiritual. Eu cansei de ver casos aí tão comuns, você vê lá, moça bonita, estava fazendo sucesso na internet, do nada morreu. Teve um rapaz, chocante, ele estava no casamento, no dia do casamento dele, ele botou a taça no bolso. Meu irmão, ele brincando lá, caiu, sentou, uma coisa absurda, cortou a femoral, morreu no dia do casamento. É um negócio estranho, mas eu sei o que é isso. Essa morte bruta, trágica, fatalidade, tem um negócio por trás aí que o povo... Enquanto nós estamos aqui aprendendo sobre Deus, as coisas de Deus, tem gente lá demandando sobre centenas. Eu fico pensando assim, meu Deus, para onde está indo esse negócio aí? Para quem é? Milhares de coisas são feitas todos os dias. Bota o nome da pessoa dentro do caixão, bota o nome não sei de quê, bota dentro do sapo, bota não sei de onde. E aí tem um vídeo muito chocante, não veja, de uma moça, não vou dar nome, não vou dar nada para você não procurar isso, por favor. Muito pesado. Uma moça,
ela está numa depressão profunda, numa situação muito difícil, o cabelo até sem pentear, assim, todo emaranhado, e ela caquética, toda aí possuída fortemente, e eles falam que mandaram para pegar na mãe, pegou nela, e ela estava ali naquela coisa, e eles falando pela boca dela que foi fulana que fez, deu o nome, deu tudo, que o diabo sabe como é que é, né? Foi lá e deu o nome. Você vê, um trabalho feito, a menina estava totalmente transtornada ali, andando pela casa igual um zumbi, falando, eu vou matar ela, não sei o quê, quem fez isso foi isso, com inveja de você, que não sei o quê. Abriu o jogo, não sei porquê, mas ele abriu o jogo, aí você vê, a pessoa está em casa, a pessoa está mandando demanda para tua casa, para não sei o quê. O que você tem que fazer? Buscar a Deus, colar com Deus, proteção pelo sangue. É por isso que nesse lugar a gente não quer saber de brincadeirinha, de oba-oba. Pode ser que um dia ou outro a gente vai brincar, porque é a alegria a nossa alma. Mas é guerra, irmão. É guerra, você não sabe que a pessoa, você está aí, comprou um carrinho, está melhorando, está se arrumando bonitinho. Tem gente que fica com a inveja, vai lá e faz um negócio para você. Mas se você está no Senhor protegido, praga nenhuma chegará à tua tenda. Amém? Então vamos reinar nesse negócio aí, irmão. E outra coisa, se mandar, vai voltar. Aí volta, hein? Volta e volta pior. Para a pessoa lá que se lasca. Jó 38, vamos ler junto aqui o Jó 38, 10, 11, para a gente ir para o fim? 1, 2, 3. Quanto passei sobre ele o meu decreto, e lhe pus portas e ferrolhos. Aí, e disse Deus, até aqui e não mais. Sabe o que é isso? Deus deu um decreto ao mar. Limite. Daqui tu não passa. Só que aí entra o ser humano. O mar está quieto lá, irmão. O mar está quieto. A árvore está quieta. A cachoeira está quieta. Aí vai os outros lá tomar banho de cachoeira, joga lixo, lixo, lixo. Aí vai outro lá, faz isso. Aí mexe com a natureza. Aí vem as consequências. Aí o mar fica revolto. Não tem aquela pessoa que está quieta, alguém vai implicar, e aí a pessoa se ira e vai lá e bate. Ah, mas a abelha está lá. Aí vai você lá na colmeia para mexer com a abelha. Aí a abelha vai reagir. Toda ação que nós aprendemos tem uma reação. Deus, ele deu limite. Que coisa linda é. Vem aquela onda, quebra, pá, depois volta. E ainda que ela vá lá na frente, ela volta. Existe um limite. Mas o povo está fazendo a casa pertinho. Irmão Seite mesmo. Construiu uma casa na beira da praia. Aí tá querendo o quê, né, irmão? Também, tô brincando, construiu não. Mas é aquilo aí, a casa, o mar passa lá, ele tinha um limite, mas nós não respeitamos o limite. Eu tenho 48 anos, se Deus permitiu fazer 49. Eu nunca fui picado por cobra. Pergunta por quê? Pergunta, por quê? Por quê? Porque eu nunca fui lá onde a cobra tá. Mas se eu fico andando pelos matos da vida aí, um dia uma cobra me pica. Então, em nome de Jesus, você precisa entender que Deus deu decretos para o universo e está valendo até hoje. Deus deu você pode decretar. Agora, se você desrespeitar, desobedecer, o homem está desobedecendo, está construindo casa nas montanhas, Nilópolis não, Teresópolis. Vocês já viram como é? Vai no Google e pesquisa uma foto de Teresópolis por cima. Você vai ficar... Quando a gente olha na reportagem, você olha a casa caída, e você fala, meu Deus, como é que Deus permitiu isso? Aí, quando eu vi aquela tragédia, naquele ano que teve, eu fui pesquisar, porque eu gosto de ir lá na fonte. Quando eu olhei por cima, eles construíram num morro, tipo assim, num morro verde. Arrancaram as árvores que sustentavam o morro e fizeram o alicerce lá. Quando a chuva vem, ela não encontra firmeza e sai levando casa com crianças, senhoras, idosos. Não tem essa. Então, você precisa entender que tem coisas que vai acontecer se você der causa. A maldição, sem causa, não pega. Mas se você der causa, ela vai pegar. Você tem que decretar e repreender. Um decreto sobre a natureza, onde Deus limita ondas do mar, e este tem obedecido. O decreto tem função, e uma delas é impor limites. Satanás, daqui você não passa. Não vai ficar perturbando minha mente, eu te repreendo em nome de Jesus. Mães têm que botar limite nos filhos. Por que a geração está do jeito que está? As mães não colocam limite. Não tem um limite. Ó, filha, assim não fale comigo assim, não. Vamos conversar. Então, para tudo aí, ninguém sai, ninguém entra. Senta aqui, vamos conversar. Que isso? Por que você está falando assim comigo? Me explica, eu quero... Aí você... Me explica, eu quero entender.
Que autoridade você tem para falar dessa forma comigo? Quando você não podia fazer nada, quem fazia por você? Quem te ajudou nisso? Que história é essa? Mas não. Falou assim comigo. Tite. Não, irmão. Bota um limite nisso daí, sem brigar. Deus brigou com o mar? Decreto não é briga. O prefeito brigou com a gente quando ele fez o decreto lá. Não, ele só meteu-lhe a caneta e botou o documento e tá lá. E desrespeito para você ver. Teve gente sendo presa, de bobeira. Se estava dizendo que tinha que entrar na farmácia lá, do tal lugar, com a coisa, a pessoa querendo entrar, vai ser preso. Então, em nome de Jesus, coloque limite no que o diabo tenta fazer na tua mente, no teu coração. Não aceito isso. Não vou guardar rancor, não vou guardar ódio, não vou guardar raiva. Eu vou perdoar. Satanás, tu não vai ficar botando na minha cabeça para não perdoar, não. Vou perdoar e está repreendido em nome de Jesus e vou tocar minha vida. Eu não aceito isso na minha vida. E você vai botando limite, porque senão, se você não bota limite, o diabo vai, tum. Não tem aquela pessoa que tem brincadeira boba? Bota um apelido ou faz alguma coisa, fica ali te perturbando. Na escola tinha muito isso, né? Ficava dando tapa. Se você não bota. Só que quando você é criança, você não tem autoridade, mas hoje você tem autoridade para falar: não faça isso. Não brinque assim. Eu não gosto disso aqui. Fale, não deixa as coisas ficarem acontecendo, senão o diabo fica. Ó, daqui a pouco aqui, daqui a pouco ele te dá. Tinha uma brincadeira na minha época, que os garotos, você está andando assim, eles vinham por trás e davam um toque no calcanhar e você caía. O diabo faz isso, sabia? Você está lá na vida, ele vem atrás, dá um toque, aí você cai, ele ri de você. Você levanta, ai meu Deus. Não, te repreendo, Satanás. Eu estou falando no sentido figurado. Você está andando, daqui a pouco vem uma coisa, acontece. Não, Satanás, que negócio é esse? Querendo me botar tristeza? Te repreendo, aqui tem limite. Em nome de Jesus. Deixa eu ir outro lá que está livre lá, vou para lá. Não vou bater guerra aqui não. Se tem gente dando lugar lá, eu vou no quem está dando lugar. Então dificulte a ação do inimigo te botando decreto. O sangue de Jesus derramado sobre nossas vidas colocou o limite nas hostes do maligno, demarcando sua ação. Lembra? O sangue das portas? O sangue de Jesus está sobre a nossa vida. Por isso tem que orar proteção pelo sangue. Tomar ceia. Gente, a ceia é algo assim que é lembrança, reconciliação, renovação de aliança. É muita coisa que eu já ensinei. Mas, acima de tudo, é proteção. Sangue é proteção. O sangue é proteção. Então, você tem que renovar o sangue. Evite faltar ceia só se não der nada. Mas, se der, você não pode faltar ceia, porque é renovação. O mundo espiritual. Por isso que o pessoal da católica, né, eles pula carnaval, se lasca todo. Quarta-feira de cinza, ganhar cinza lá na testa, que agora não deve nem passar mais cinza na testa. Agora é só, né, para economizar. Mas eles fazem o ato deles de cobertura espiritual, da visão deles. E o crente não se preocupa com isso. Porque eu sou crente, guardado, protegido pelo anjo do Senhor. Não é assim, não. Até os anjos você tem que dar decreto. Você pede a Deus, aí Deus dá ordem aos seus anjos para te guardar. Ele dá um decreto para o anjo vir agir em teu favor. Aí fica você sem buscar proteção espiritual. A igreja, né, a instituição, é lugar para você buscar. Porque esse conhecimento que eu estou dando para vocês é proteção. Que você, não, isso aqui eu vou me proteger disso aqui, eu vou botar limite aqui, entendeu? E, por fim, no mundo espiritual, onde tem um decreto firmado sobre o sangue de Jesus, o maligno não pode passar nem tocar. E aí, às vezes, você fica sendo tocado porque você não está se posicionando. Pastor, mas como se coloca limite no mundo espiritual? Resposta, por meio de decretos. Coloque limite. Está tendo perturbação na cabeça, na saúde, seja onde for, em qual área for, no casamento, no relacionamento, nas amizades, seja o que for. Você tem que botar limite. Se você não botar limite, aquilo vai ficar e vai ser ruim para todo mundo. Então, em nome de Jesus, por meio de decretos, coloque limite. Olha o que diz Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Sabe o que significa isso? Tem uma ampla interpretação, mas eu vou levar para o lado da palavra. Você, vamos fazer isso assim, 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 você combina aqui no mundo espiritual, Deus vai nos abençoar, nós vamos fazer isso aqui, você está ligando na terra, nós vamos conquistar isso aqui, vamos junto, vamos botar as cadeiras, vamos botar isso aqui, você está ligando na terra. Agora, o que você também fala assim, isso aqui não dá para a gente não, você está desligando na terra. O que você desliga na terra, você está desligando no céu. Agora, quando você liga na terra, tá ligado, até a Universal tinha uma expressão muito engraçada, né? Tá ligado, tá ligado, tá ligado. É uma verdade, é uma expressão que é espiritual. Tá ligado na terra, tá ligado no céu, ok? Vamos lá?
há um estabelecimento de um decreto poderosíssimo e transferência de autoridade do Senhor para nós. Ele nos dá essa autoridade no nome dele, no qual nos torna responsáveis pela palavra e pelas palavras e decretos que estabelecemos. Ou seja, com essa autoridade, em nome de Jesus, você pode decretar coisas sobre a sua vida, sobre os seus filhos, por mais que o quadro está negativo. O quadro está negativo. Decreta, não custa nada. Tinha a pandemia. O prefeito lançou os decretos. Ele foi lançando para poder minimizar os danos. Não foi a cura, o decreto não era cura, mas era para limitar. E ajudou muito, porque se deixasse o povo queria aglomerar, né? Aglomerar. E aí, com o decreto, ajudou a diminuir a incidência. O que você tem decretado em sua vida e quais limites você tem estabelecido no mundo material e espiritual? A partir de hoje, 2025, comece a pensar nisso. Eu tenho dado limite, dado muita liberdade para isso, isso e isso. Eu tenho que impor limite aqui no mundo espiritual, no mundo material, coisas, relacionamento. A Bíblia diz, né? Não fique muito tempo na casa do seu vizinho para que ele não se enfade de você. Será que você anda de casa cheia? Será que todo mundo vive na sua casa? Será que a família tem acesso livre a tudo que você tem, você faz? A pessoa senta na tua cama, deita na tua cama, abre tua geladeira e tal. Tem pessoas e pessoas. Tem gente que você pode dar liberdade, que a pessoa não vai abusar. A pessoa tem um limite dela. Mas tem gente que não respeita limite. Tem gente que não respeita liberdade, daqui a pouco está brincando com uma brincadeira que não é legal, vai brincar com o teu marido, com a tua esposa, vai ser abusado, vai ser igual criança, né? Se você não bota limite, a criança fica abusada. Tem gente que é assim. Então você tem que analisar isso eu estou falando de pessoas. E tem também no mundo espiritual. O diabo é assim também. Ele entra, vai no teu quarto, vai na tua sala, bagunça lá dentro, faz de tudo lá. Então você tem que começar a colocar limites no mundo espiritual. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. No versículo 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Você vê que a Bíblia em todo momento é usado decreto, 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 decreto. Por quê? Decreto no mundo espiritual, palavra decretada tem um poder. Então, 2025, use o poder da palavra, use o poder do decreto e decrete. Esse ano minha vida vai ser assim, eu declaro assim, e é claro que vai vir um processo de Deus. Mas quando você decreta, você está startando no mundo espiritual. É você que tem que publicar o decreto. Não é o pastor, tem que ser você. Porque o decreto é sobre você, é sobre a sua vida, é sobre a sua família. Eu só ensino, você é que tem que escrever. Ok? O decreto. O que é publicar o decreto? É torná-lo público. Você precisa declarar, você precisa fazer com que isso chegue no mundo espiritual. O que o Senhor disse? Tu és o meu filho. O que você tem feito? Decrete, abra a tua boca, estabeleça limites e publique na sua vida e na sua casa este decreto. Tá bom?